Olá, eu sou Nadine Mota e tenho um convite para fazer para você e para toda a família. Vamos brincar e aprender um pouco da nossa cultura. Vamos falar de algumas lendas indígenas que fazem parte da nossa história. Eu vou contar com um personagem do nosso folclore, o Saci Pererê. Diferente do Saci Pererê, os índios não são parte do folclore ou só coisa do passado, pois ainda existem centenas de tribos indígenas espalhadas por todo o Brasil. E hoje vamos conhecer a lenda de uma tribo amazônica. Mas você sabe onde fica a Amazônia? Eu gosto de imaginar o formato do nosso país como se fosse uma vaca com as patinhas amarradas. As patinhas estão aqui. Aqui onde tem essa cuia de chimarrão é o Rio Grande do Sul. Vai subindo e aqui o bumbum é a Bahia. O estado do Amazonas é essa parte preta da cara da vaca. Esse nome foi dado pelos portugueses. Dizem que quando eles entraram no Brasil e começaram a explorar a região, encontraram um rio enorme. Eles foram navegando e de repente encontraram índias guerreiras armadas com seu arco e flecha, prontas para defender o seu território. Toda essa coragem e valentia fizeram os portugueses se lembrar das guerreiras amazonas da Europa. Batizaram esse rio de Amazonas, que acabou dando nome ao estado do Amazonas, onde fica a maior floresta do mundo, a Amazônia. Bem no meio da floresta, com uma rede pendurada entre uma árvore e outra, muito dorminhoco, ficava o Saci, descansando, guardando energia, para quando sentia vontade de fazer uma bagunça. Pertinho dali existia uma aldeia, e naquele dia, mal o sol tinha nascido e o índiozinho Itacaré já estava de pé. Itacaré, na língua tupi, quer dizer pedra bonita. Ele recolheu a sua esteira, se enfeitou com colar de semente, cocar de penas e saiu gritando pela aldeia. Acordem, acordem, venham todos! Hoje é um grande dia, um dia especial, é dia de festa! Ele gritou tão alto que até o Saci escutou e saiu pulando rumo à tribo, assim como a índiazinha guerreira de outra tribo que veio visitar essa aldeia. Chegando lá, eles encontraram as crianças todas sentadinhas em volta do pajé. O pajé geralmente é o índio mais velho da tribo. É ele que sabe de todas as histórias e passa para as outras gerações. As crianças escutavam atentas enquanto o pajé falava de todos os costumes, como fazer artesanato com palha, madeira, barro, as danças em roda usadas em cerimônias de nascimento, de morte, de caça e até quando o índiozinho deixa de ser criança e vira adulto. O Saci ficou tão empolgado que nem pensou em fazer bagunça, preferiu ajudar a fazer o banquete que seria servido à noite, assim que a fogueira fosse acesa, com pratos preparados com feijão, milho, abóbora, mandioca, e descobriu que, graças a essa alimentação saudável, a imunidade deles é bem alta. Alimentos naturais fazem com que os índios raramente fiquem doentes, a não ser quando convivem com homens brancos que levam vírus para a aldeia. Nessa aldeia também vivia o índiozinho Aguiri. O Aguiri era conhecido pela beleza dos seus olhos e a bondade em seu coração. Todos os dias, ele pegava uma cestinha feita pela sua mãe e ia para a floresta colher frutinhas. Ele só voltava quando tivesse pego muitas frutinhas, porque ele gostava de dividir com todos os seus amiguinhos. Não podia faltar frutinha para ninguém. E como esse era um dia de festa, o Aguiri decidiu que ia colher mais frutas do que em qualquer outro dia. Ele foi entrando na floresta, foi numa árvore, foi na outra e na outra. Foi se empolgando, foi indo, e de repente ficou noite. O Aguiri não tinha mais como voltar para a aldeia. Então ele resolveu se esconder numa árvore oca. Assim ele estaria protegido dos animais noturnos. E realmente estava, mas não contava com Jurupari, que é um espírito malfacejo da floresta. Ele tem patas tão pegajosas quanto de uma lagartixa.
A pele é de morcego, se rasteja como cobra, focinho de porco e dentes de vampiro. Mas sabe do que ele se alimenta? Frutinhas. Então ele começou a farejar as frutinhas do Aguiri. E encontrou o menino escondido. Ele atacou o índiozinho pelas costas, roubou as suas frutinhas e deixou o corpo dele ali caído no chão sem vida. Lá na aldeia, os índios mais velhos começaram a ficar preocupados com a demora e começaram a chamar bem alto: Aguiri! 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 E nada do Aguiri responder. Então o pajé pegou o seu chocalho e tentou ter uma visão. Ele só conseguiu saber que o Aguiri estava no meio da floresta e não voltaria para casa naquele dia. Então, os índios começaram a fazer um ritual. Tocar o tambor, pedindo a Tupã que o Aguiri fosse encontrado. Eles começaram a dançar em roda. No outro dia, o pai do Aguiri e os índios guerreiros resolveram pegar o seu arco e flecha e foram para a floresta. Aguiri! Aguiri! Eles foram procurando, foram entrando. Aguiri! Aguiri! Então o pai dele encontrou o menino caído no chão. Os índios pegaram o seu corpinho e levaram de volta para a tribo. Chegando lá, foi uma tristeza sem fim. A mãe chorava, os amiguinhos choravam, todo mundo chorava. Buá, buá, buá. Foi nesse momento que, de repente, eles olharam para o céu e apareceu Tupã, o deus dos índios, que disse: Não sintam tristeza pelo Aguiri. A vida dele foi levada pelo um bem maior. Enterrem o seu corpo no local dessa árvore seca. Quem sentir saudade deve ir chorar ali, somente ali. E vocês verão que grande alegria acontecerá para a tribo. E foi o que eles fizeram. Enterraram o Aguiri ali e todos os dias quem sentia saudade ia ali chorar, somente ali. Com o passar do tempo, foi nascendo um galinho. Foi virando uma plantinha, que virou um belo arbusto cheio de frutinhas. E essas frutinhas lembravam os olhos do Aguiri. Então, os índios provaram e sentiram grande energia. Fizeram um suco. E viram que era revigorante. Resolveram colocar o nome da frutinha de Guaraná. Porque na língua tupi, Guaraná quer dizer a árvore da vitalidade, a árvore da vida. Então, essa foi a homenagem para Aguiri. E assim, conta a lenda indígena que foi a origem do Guaraná no Brasil. Um revigorante natural descoberto pelos índios. Agora que a gente já conhece mais sobre a cultura indígena, vamos reunir a família e brincar sobre essa história? Primeiro, vamos escolher alguns elementos para a gente confeccionar que vão nos ajudar a contar a história do Aguiri. Quando a gente compra uma argila, ela vem com essas rachaduras que são microbolhas de ar. As suas moléculas são lineares, em formas de placa, que guardam essas microbolhas. Então, o ceramista profissional sempre prepara a argila antes da modelagem, que não é o nosso caso aqui, mas alguns detalhes são importantes. Trabalhar sempre de pé, porque esse movimento repetitivo, se for sentado, pode acabar causando dor nos tendões, ou ainda na lombar, por forçar a coluna. Então, encontre uma bancada que pegue mais ou menos na altura da sua cintura e vá amassando essa argila. Essa técnica é conhecida como cara de boi, e logo você vai saber por quê. É importante que a bancada seja de madeira, porque a madeira é o que menos gruda a argila. É como se fosse sovar um pão. Imagine um X. As suas mãos vão ficar posicionadas na ponta do X. Isso vai facilitar para que as bolhas de ar saiam. E logo você vai perceber que essa técnica é cara de boi, porque note aqui,
vai ficando, parece os olhos, o focinho, parece a cara de um boi. Quando você achar que já tirou o ar suficiente, basta você enrolar a sua argila para que ela fique mais lisinha, homogênea e mais ou menos do mesmo tamanho para ficar pronta para o corte. O segredo do corte é usar sempre um fio de nylon. Basta colocar do lado oposto e puxar contra o seu corpo. Se usar algum outro tipo de material, pode acabar fazendo com que crie de novo essas microbolhas. E isso causa rachaduras depois do trabalho pronto. Note como já quase não tem bolhas. Algumas pedrinhas é normal, porque a argila é feita de barro. Aqui eu vou modelar uma caneca, um potinho. Técnica de pressão, técnica da bolinha. Basta enrolar, de preferência na mão que você não escreve, porque com a mão que você escreve você vai ter mais destreza, mais habilidade. Vai enrolando e quando ela estiver mais ou menos do mesmo tamanho, use o dedão da mão que você escreve para fazer um furo bem no centro, até alcançar mais ou menos meio centímetro. O fundo não pode ficar muito fininho, porque senão depois ele pode rachar. Vá pressionando levemente a massa contra o seu dedão. Tem que ser delicado, porque senão ela racha. E se isso acontecer, basta passar o dedo até que ela fique lisinha de novo. Então, vá apertando delicadamente até que o fundo e as paredes estejam todos mais ou menos da mesma espessura. Quando tudo estiver mais ou menos uniforme, é hora de acertar o fundo. Dê umas batidinhas contra a bancada, delicadamente, que isso vai fazer com que ela fique lisinha. Deixe secar em algum lugar que não pegue sol, com a peça de cabeça para baixo. Se você não tiver uma bancada de madeira em sua casa, pode recorrer àquela sacolinha de mercado. Arregace as mangas e use a criatividade. Um ceramista profissional ainda pintaria a peça e queimaria no forno. Mas aqui o objetivo é um momento de diversão em família, relembrando a cultura dos nossos ancestrais indígenas. Os índios faziam colares com sementes. Nós iremos usar o macarrão, porque semente é difícil de furar e o macarrão todo mundo tem em casa. Basta pintar cada pecinha do macarrão com tinta. Cuide apenas para não molhar demais, porque isso pode amolecer o macarrão. Depois de pintado, deixe descansar em cima de uma superfície de vidro ou numa sacolinha plástica. Use quantas cores quiser e pinte quantas pecinhas desejar. Depois que todas estiverem secas, é hora de enfeitá-las. Use a criatividade. Pode ser bolinhas, risquinhos, pintar metade de cada cor. Você é que escolhe. Eu vou fazer bolinhas nas verdes e nas azuis vou fazer listras. Não precisa ser simétrico. É só para diferenciar as pecinhas. Pode deixar algumas também sem pintar. Pode fazer na horizontal, na vertical. Use a criatividade e depois que todas estiverem prontas, é hora da montagem. Eu escolhi o cordão encerado por ele ser mais firme e, por isso, mais fácil da criança manusear. Mas o colar pode ser feito com qualquer tipo de linha. Basta tomar cuidado, antes de montar, para a medida certa, que é colocar o barbante na testa da criança e deixar um espaço, mais ou menos assim, para que seja feito o nó. O nó é bem simples, junte as duas pontinhas, passe por dentro e está pronto. Está feito o nosso colar indígena. As crianças adoram. Trabalha a coordenação motora fina, porque eles fazem o trabalho de pinça com os dedos, exerce a criatividade. É um belo momento para desfrutar em família. Agora vamos reaproveitar aquele encarte de propaganda que iria para o lixo para confeccionar uma cestinha, simulando as cestas que os índios fazem com palha ou com vime. O processo também é bem simples. Basta dobrar a pontinha com um pinguinho de cola e ir enrolando num palitinho de churrasco. Vai enrolando, enrolando, mexendo no palitinho
para que todo o rolinho fique da mesma grossura, da mesma espessura. Quando ele já estiver bem firme, tira o palitinho e na pontinha que sobrou, coloque um pinguinho de cola. Certifique-se de que ele está bem colado. Vá girando, girando e espalhando a cola, que isso faz com que fique mais firme. Feito isso, reserve e vá fazendo quantos rolinhos precisar. Se não tiver palitinho de churrasco, não tem problema. Pode fazer com uma caneta. A única diferença é que o rolinho vai ficar um pouco mais grosso. Mas isso facilita na hora depois de montar a cestinha. Porque quanto mais fininho, mais firme fica esse rolinho de papel. Então ele fica bem duro mesmo. Estando mais grosso, é mais fácil de amassar e manusear para trançá-lo. Quando estiver firme, tire a caneta, coloque um pinguinho de cola e repita o processo. A quantidade de varetinhas vai depender do tamanho da cestinha que você quer fazer. Como eu quero fazer uma cestinha pequenina, essas varetinhas já são suficientes. E para trançá-las é muito simples. Basta colocar uma por cima e uma por baixo e ir alternando, colocando sempre um pinguinho de cola para fazer com que ela fique bem firme. Se for preciso, use prendedores para segurar durante alguns instantes enquanto a cola seca. O tamanho do fundo vai ser esse aqui. Então agora eu vou começar a subir as paredes. O processo é o mesmo. Cola a pontinha do primeiro canudo e vai alternando por cima e por baixo, dando toda a volta. E não se preocupe se no início ela não ficar arredondada. O fundo geralmente fica meio quadrado mesmo, ainda mais se o papel for firme. Mas conforme vão subindo as paredes, ela vai ficando arredondada. Vai se ajeitando isso, modelando com os dedos. Se o papel ficar curto, basta colocar um pinguinho de cola na ponta do canudo e encaixar mais um canudinho ali. E assim vai indo até que termine toda a cestinha. Note que conforme você vai subindo as paredes, os canudos base vão ficando automaticamente na vertical. E isso vai facilitando. Basta empurrar para baixo para garantir que não fique espaço entre eles. É um trabalho manual que pode ser desenvolvido por adultos e crianças. Para finalizar, se for preciso, corte as pontinhas que sobraram, de maneira que sobre um pedaço para tramar. Basta colocar um pinguinho de cola nessa pontinha que sobrou e encaixá-la na trama. Se for preciso, use a ajuda de um palito para isso. Pode ser palito de dente ou até a tampinha de uma caneta. Depois que a última pontinha for dobrada, a sua cestinha está quase finalizada. Você pode usar a ajuda de um prendedor de roupas para acelerar o processo de secagem ou esperar 24 horas até que ela possa ser pintada. Você ainda pode passar verniz depois que a cestinha fica pronta. Além de uma terapia para as crianças nesse tempo de isolamento, construir algo útil é uma satisfação marcante. Aqui é uma cestinha feita com jornal. O jornal é mais maleável, mais fácil de trabalhar. Mas é preciso pintar bem para que não apareçam as suas letrinhas. Depois, você ainda pode finalizar fazendo essa trancinha, que é como se faz uma trança de cabelo. No caso, aqui são duas tranças, uma para o lado de dentro e outra pelo lado de fora. Note a emenda. Faça a trança, cole, use algo para segurar enquanto seca. E não se preocupe com a perfeição. Conforme for praticando, mais a sua habilidade será desenvolvida. Agora é hora de reunir a família e começar a brincadeira. Mamãe, dá uma cestinha. Mas, Aguiri, hoje vai ter festa na aldeia. Você É por não... isso. Por quê?
Porque eu vou telefonear. Porque eu vou telefonear para todos meus irmãozinhos e amiguinhos. Todo mundo dessa festa. Ai, Aguiri, seu coração é tão lindo quanto seus olhos. E se você vai trazer frutinhas para toda a aldeia, eu vou te deixar, mas vai e volte logo, tá bem? Então de noite não tenho mais como voltar para lá tempo. Vamos então nesse outro de mais, filho. Te deita. Frutinhas. Frutinhas. Pega a sua. Aguiri! 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 Ô, Aguiri! Agora que amanheceu, eu vou em busca do Aguiri. Aguiri! Traga Aguiri! Aguiri! Não, Aguiri! Aguiri morreu! O Aguiri morreu! Aguiri! O Aguiri morreu! Aguiri! Não sintam tristeza pelo Aguiri. Enterrem o corpo dele ali. E se sentirem saudade, chorem apenas ali. Apenas. E ele trará muita felicidade para a tribo. Aguiri, foi o Jurupari que matou o Aguiri! 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 Vá! Vá! Aguiri! Aguiri! Boa! Olha lá, nasceu uma árvore! Olha, com frutinhas! Vamos fazer um suco! Um Vamos! Olha, põe. Que energia! É revigorante! Vamos botar o nome de Guaraná. Sim, em homenagem a Aguiri, a árvore da vitalidade, como o Tupã falou. Fim! Vamos tomar um suco de Guaraná de verdade? Sim. Olha, é muito simples de fazer. Uma medida do extrato de Guaraná e 10 medidas iguais de água. Tá pronto um suquinho natural, muito mais barato e muito mais saudável que refrigerante. O primeiro copo vai para o Aguiri. Agora para Tupã, que disse que nasceria essa árvore. E para o Jurupari, porque se não fosse por ele... Porque fui eu que matei o Aguiri. Sim, se não fosse pelo Jurupari, nunca existiria o Guaraná. Que bom. O que tu achou desse suco? Achei muito bom, muitíssimo bom. Muitíssimo forte. Na minha primeira oficina de artes cênicas, eu aprendi que a definição de teatro é um espaço, qualquer espaço. Uma pessoa a representar nesse espaço, pelo menos uma pessoa a representar algo, qualquer coisa. E alguém a observar o que está sendo representado nesse espaço. Augusto Boal sempre dizia que todos nós fazemos teatro, apenas não sabemos.
pois pela definição de que teatro é repetição, todos nós encenamos diariamente a cena do café da manhã, pegar o elevador para ir ao trabalho, a cena de escovar os dentes e por aí vai. Ou seja, tudo que envolve um ritual pode ser considerado uma ação teatral. E alguns exercícios teatrais podem ser ótimas brincadeiras para as crianças em tempo de isolamento, que além de entretenimento, ainda estimula a desinibição e a autoconfiança. Como, por exemplo, o jogo de mímica. Divida a família em duplas ou grupos. Pode ser com tema pré-definido, dependendo da faixa etária, personagens do nosso folclore, nomes de filmes, ou a própria família. Porque sempre tem aqueles parentes com os trejeitos todo particular que é fácil de imitar. Contar histórias também é uma ótima atividade para reforçar os laços familiares. Pode ser fatos marcantes da vida da criança, como o dia do seu nascimento. Ou então histórias inventadas, ou simplesmente histórias lidas. Lembre-se apenas que no caso de criança que não sabe ler, o que conta mesmo é caprichar na entonação de voz. Vamos pegar como exemplo a frase "Ai, eu não acredito". Vamos imaginar que as crianças da tribo do índiozinho Aguiri combinaram de fazer um piquenique. E o Aguiri ficou encarregado de ir buscar as frutinhas na floresta para o lanche. Só que quando ele estava quase chegando na aldeia, ele tropeçou na beira do rio e deixou a cestinha cair na água. Perdeu todas as frutas. Quando ele chegar para dar a notícia para os amigos que vão ficar sem lanche, como eles vão reagir? Com desânimo. Ai, eu não acredito. Note que os ombros vão para baixo, a sobrancelha se contrai, os olhos quase fecham. Agora, vamos imaginar outra situação. Que o Aguiri chegou da floresta com a notícia de que uma árvore que eles tinham plantado há muito tempo, de uma fruta que eles adoram, tinha dado fruto pela primeira vez. E o Aguiri chegou com uma cestinha repleta daquelas frutas. Quando ele der a notícia para os amigos, como eles vão reagir? Com surpresa e alegria. Ai, eu não acredito! O corpo fica ereto, o olho arregala, a voz fica brilhante. Agora, uma terceira situação com a mesma frase. Na história, o pai do Aguiri encontrou o corpo do menino sem vida e levou de volta para a tribo. Quando ele deu a notícia para a mãe do índiozinho, como ela reagiu? Com espanto e tristeza. Ai, eu não acredito! O olho arregala, mas a sobrancelha se contrai. O corpo se fecha, não querendo acreditar naquela notícia. A voz fica trêmula. Ter esses cuidados na hora de contar a história é o que faz toda a diferença para o envolvimento da criança no enredo. Outra dica é, antes de começar a contação de histórias, cantar uma musiquinha, para dar tempo da criança se acalmar e assimilar o momento. Por exemplo, como estamos falando de uma lenda indígena, você pode pedir que as crianças se sentem no chão, em roda, como os índios fariam, e imitem os movimentos. Epo, eta, eta, e. Epo, eta, eta, e. Epo, eta, eta, epo, e, tungi, tungi, e. Tungi, tungi, e. E a história vai começar. Repita os movimentos quantas vezes forem necessário até que todos se acalmem. E depois de contar a história, convide as crianças para encená-la. Mas antes, promova brincadeiras que possam auxiliar na construção dos personagens, desde a expressão corporal até a expressão facial. Por exemplo, na lenda, temos o pai, o índio guerreiro. Temos o bondoso Aguiri, que é uma criança. Temos o vilão Jurupari. Tupã,
Todo-Poderoso, Deus onipotente. Temos a mãe, que é dona de casa, que faz cestas para vender. Peça para que as crianças mostrem como seria a postura de cada um desses personagens, como se fosse tirar uma foto que representasse cada um deles. Para trabalhar a expressão facial, você pode fazer com o seu rosto as expressões para as crianças e pedir que elas nomeiem cada um dos sentimentos. Ou ainda, entregar uma folha em branco, apenas com a legenda das expressões que as crianças devem desenhar. Por exemplo, peça para que as crianças identifiquem qual daqueles rostos mais combinaria com o índiozinho Aguiri, que imitem a expressão da mãe ao receber a notícia, ou de Tupã, quando apareceu entre as nuvens. Você vai se surpreender com a observação e o retorno das crianças.